Querido bom Papai do Céu, nós queremos suplicar a porção dobrada do Teu Santo Espírito, Pai. Dirija a nossa mente, Pai, para o que é santo, o que é puro, o que é honesto, o que é verdadeiro, para que possamos compreender e pôr em prática essa verdade, para que o pecado possa ser removido nas nossas vidas, ó Pai. É o que precisamos suplicar em nome santo e amado de Jesus. Amém. Agora, vamos voltar para Apocalipse, capítulo 14. Verso 7. Ok? Vamos repetir. Agora, o que é que nós queremos saber? Como colocar em prática a mensagem dos 3 anjos diariamente na nossa vida. Ok? Então diz assim. Verso 7 diz: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Depois, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Para aqui. Enquanto você não compreender esse verso de uma maneira teórica e prática, não dá para você dar mais nenhum passo na vossa vida. Ok? Porque elas são feitas em cadeias. Ok? Porque se vocês continuarem, você vai ver, a Babilônia caiu. Sabe por que a Babilônia caiu? Porque ela rejeitou a mensagem do primeiro anjo. Ok? E se nós rejeitarmos a mensagem do primeiro anjo, vamos cair como Babilônia caiu. E depois vai chegar a ponto que nós vamos se tornar a habitação de Satanás. É o Apocalipse 18 diz isso. E o que é que vai tornar a habitação de Satanás? Nosso corpo, nosso templo, que pertence ao Espírito Santo, já não vai ser a habitação de Deus, vai ser a habitação de Satanás. E vai haver grande perseguição na igreja, porque a maior parte caíram como Babilônia e tornaram a habitação de Satanás. Eles é que vão ser pior inimigo daqueles que seguem a verdade. E vocês estão a ver o perigo em que nós estamos. E se nós não começarmos a pôr em prática a verdade. É por isso que Jesus diz, eu vim para trazer o quê? Espada, não a paz. Porque a espada vai separar. Um põe em prática a palavra de Deus, outro não põe, então, divisão, guerra. E essa guerra não é só em casa lá conosco. Essa guerra começa em casa, depois vem para a igreja. E quando vem para a igreja é terrível. Ok? É por isso que nós vemos como a igreja está. É por isso que nós devemos orar e pôr em prática a verdade e continuar a orar para a igreja. Ok? Não vamos fazer ecumenismo na igreja. Porque na nossa igreja querem fazer ecumenismo. Ah, eu creio numa coisa, você crê numa coisa. Ah, vamos todos ficar unidos a fazer a mesma coisa. Não. Eu sigo o que a palavra de Deus diz. Você não quer seguir, é teu problema. Mas vamos falar uns com os outros. Mas fazer a mesma coisa já não dá para fazer. Porque você faz uma, eu faço outra. Vai ver, quando vocês começarem a pôr em prática a mensagem do terceiro anjo, ou dos 3 anjos, vai começar já a divisão clara em casa. Depois, eu espero que não aconteça isso, porque toda a gente vai colocar em prática, então vai haver uma união. Depois, a igreja vai começar a persegui-los. Ok? Mas isso é sinal de boa coisa, porque vocês estão a seguir a palavra de Deus. Não é porque vocês são melhores do que os outros, mas que vocês querem seguir a palavra de Deus. E isso tem que dar-vos uma humildade para orar mais para os outros que não conhecem essa verdade. Eu sei que muita gente não conhece, está na igreja. Eles pensam que querem. Conhecer, eu também pensava que conhecia. Eu pensava que conhecia. Diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Primeira questão: quais são as palavras-chave desse verso? Nós estamos a estudar, nós não estamos a fazer pregação. Então você tem que dizer quais são as palavras-chave desse verso. Vamos falar. Temer a Deus. O que mais? Temer. Quem está falando? Palavra-chave. Temer. Dar glória. Adorar. Ok? E juízo. Agora, nós vemos verbo de ação lá dizer. Temer, dar glória, adorar. Por quê? Adorar porque fez o céu e a terra. O verso está a dizer,
E por que mais? Vamos estudar, meus irmãos. Olhem para o verso. Por que eu devo temer a Deus? E por que eu devo dar glória a Ele? Olha para o verso. Porque é chegada a hora de juízo. Ok? Está claro? Ninguém pode tirar isso da mente porque já está na Bíblia. Não é de homem nenhum. Está na Bíblia. Deus é que colocou. Jesus é que colocou. Então você vai dizer, começou o juízo no céu, no lugar santíssimo do santuário. Eu devo fazer o quê? Temer a Deus, dar glória a Ele. Depois eu tenho que adorar Ele por quê? Porque Ele é meu Criador e Ele é meu Redentor. Não é isso? Agora vamos repetir. Vamos para Eclesiastes capítulo 12. Vocês conhecem Eclesiastes capítulo 12? Verso 13. Toda a gente conhece esse verso, ou não? Se nós não conhecemos, temos que conhecer hoje e decorar esse verso também. Já acharam? Diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Verso 14, o que é que diz? Porque Deus vai trazer aqui no juízo toda obra, até mesmo que está aqui encoberto, quer seja boas ou mas Deus pode ver tudo. Deus está vendo quando eu estou lá escondido, lá a comer alguma coisa que não se deve. Está a ver Deus ou não? Deus está a ver-me quando eu estou a falar alguma coisa para minha esposa que não deve. Está a ver-me ou não está? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a temer Ele e guardar os seus mandamentos. Por quê? Porque é dever de quem? Quantos homens? Do homem, de todo homem. De todo homem. Isso quer dizer que todos esses dirigentes do mundo que não estão a desobedecer à lei de Deus, até o Papa vai ter que temer a Ele de joelho aqui. Quando ele vier, tem que colocar de joelho e adorar, reconhecer até Satanás. É dever de todo homem e de toda criatura no universo. Tem que temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Agora, nós vimos que Deus vai trazer no juízo toda coisa, né? Quer seja boa ou má. Então, essa é a razão que ele deu o Apocalipse 14 para remover tudo que é má da nossa vida, para que estejamos preparados, porque esse é meu dever, porque começou o juízo, porque eu sou a criatura de Deus. Ok? Tá claro? Estão a conhecer o Evangelho ou não estão a conhecer? Agora, ok. Agora vamos continuar. Diz assim. A pergunta que se coloca agora. Se Deus diz para nós temermos a Ele, se eu perguntarmos o que é temer a Deus, temor de Deus. É respeito, é reverência, o que mais? Fazer a vontade, ok. Agora eu vou fazer outra pergunta mais. Nós estamos a estudar. Onde é que nós encontramos isso na Bíblia? O que vocês todos disseram, reverência, respeito. Os 10 mandamentos. Diz que os 10 mandamentos é temor a Deus. Mas está correto, mas quando a Bíblia diz assim, temer a Deus ou dar-lhe glória, você tem que procurar na Bíblia. É? Exato, a mensagem dos anjos é temer a Deus, né? Exatamente. Agora vamos aprender o que a Bíblia diz. Isso aqui é tudo que nós dissemos da nossa mente. É bom. Isso quer dizer que a nossa mente está funcionando. Agora vamos para o Provérbio 1. O irmão disse Provérbios 1. Alguém está a citar texto agora. Provérbios 1. Vocês têm que tomar nota. Estamos a definir o que é temor de Deus. Ok? Provérbios capítulo 1, verso 7. Vamos ler. Ok? Vamos ler. Provérbios capítulo 1, verso 7. Pode ler. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ok. O princípio do saber. Ok. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da ciência ou do saber. Ok? Em outras palavras, quer dizer de sabedoria. Vocês vão ver em Salmos 111, verso 10, também diz que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Agora presta bem atenção. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Agora, nós estamos a fazer que aqui aprender o temor de Deus, não é isso?
E se vocês vão aprender o temor de Deus hoje, e amanhã, quando vocês chegam em casa, você diz, não, isso, esse calhar não é bem assim. É? Exato. Nós vamos chegar lá. Eu acho que o irmão quer partilhar algum texto disso? Exatamente. Pode ler, irmão. O que é que diz? Ah, ok. Pera aí. Eu leio aqui. Deuteronômio, capítulo 10, 12. Espera aí. 10, 12 nos diz: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém? Ok? O 13 diz o seguinte: para guardares os mandamentos os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Ok? Nós vamos voltar para isso. O que nós estamos a viver, vamos ver, vai estar resumido em tudo que o irmão mostrou aqui nesse texto. Vamos voltar. Nós estamos a aprender que o nosso dever é temer a Deus, e nós aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que o louco despreza a sabedoria e a instrução. Vocês vão aprender a sabedoria de Deus. Vocês vão ver que quando vocês estão a tentar transmitir a sabedoria, uma maior parte das pessoas vão começar a rejeitar essa sabedoria. A Bíblia chama eles de quê? Loucos. Não sou eu que chamei, é a Bíblia, ok? Então diz assim, vai continuar. Provérbios capítulo 15, verso 33. Provérbios capítulo 15, verso 33. Vai dizer praticamente a mesma coisa que nós vimos aqui. Diz que o temor do Senhor é que é instrução da sabedoria, e diante da honra vai. Exatamente. Preste bem atenção. O que nós estamos a aprender? Que o temor do Senhor é a instrução, a sabedoria, que é o princípio da sabedoria. Isso quer dizer, à medida que nós vamos aprender a temer a Deus, nós vamos tornar quê? Amém. Estamos a compreender? Isso quer dizer que cada um de nós hoje vamos começar a tornar quê? Sábios. Vocês querem tornar sábios? Amém. Então, continuamos. Então, Provérbios, Jó, capítulo 28, verso 28. Jó está um bocadinho antes de Salmo. Ok? Verso 28, capítulo 28, verso 28. É 28, 28. Diz assim, estou a tentar mostrar-vos isso, diz assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Ok? Nós aprendemos que o temor do Senhor não é somente princípio da sabedoria, não somente instrução à sabedoria, mas sim é a sabedoria também. Ok? Isso quer dizer que o temor do Senhor vai colocar-nos num processo de quê? De crescimento até sermos quê? Sábios. E quem é a sabedoria? Jesus Cristo é a sabedoria personificada. E o que é que nós aprendemos? Que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, quando Deus dá essa mensagem do temor de Deus, Ele está fazendo nos fazer o quê? Conhecer a Ele para que tenhamos a vida eterna. Então, vamos agora para Provérbios capítulo 16, verso 6. O que é que o temor de Deus vai fazer conosco? Provérbios capítulo 16, verso 6. Vocês vão ganhar um hábito de começar a mexer a palavra de Deus para estudar, porque a palavra de Deus é mais doce do que o mel, né? Ou não?
Exatamente. Isso quer dizer que nós vamos comer muito hoje, muito mel hoje. Olha aqui. Provérbios capítulo 16, verso 6 diz assim: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. A iniquidade? Eu tenho outra coisa. 16. Eu tenho pela verdade se expia a culpa. É pecado, não é mesmo? Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor, o que é que acontece? Os homens evitam o mal. Ah, Ainda diz, se desviam. desviam do mal e evitam o mal. Ok? Vocês estão a ver a chave de tudo? Quando o anjo vem e diz temer a Deus, e nós aprendemos que temor do Senhor é o princípio da sabedoria, instrução à sabedoria, e é sabedoria, e que pelo temor do Senhor o homem desvia-se do mal. Não é de admirar que quando vocês começam a pôr em prática a mensagem, vocês vão começar a desviar do mal. A pessoa acha, mas eu Estamos estou diferentes. habituado a fazer isso, por que eles não estão a fazer? Está a perceber? A pessoa está a desviar do mal, vocês estão a lutar contra ele, porque vocês não sabem o que eles estão a fazer. Mas eles estão a experimentar o temor do Senhor. Eles querem experimentar o temor do Senhor, é a única coisa que eles querem. Eles não querem confusão convosco. As pessoas que querem experimentar o temor de Deus não vão discutir com o irmão na igreja. O irmão não quiser fazer, está tudo bem, tranquilo. Vamos orar por ele, vamos afastar. Não estamos aqui para lutar contra carne e sangue. Nossa luta é contra quê? Contra os principados e potestades e contra as hostes do espiritual da maldade nos lugares celestiais. Okay? Não estamos a lutar contra os outros. É Satanás que utiliza as pessoas para atacar aqueles que querem experimentar o temor do Senhor. E às vezes nós ficamos tristes, começamos a ficar com ira, com não sei o que, com mago. Orem por esses irmãos, porque Satanás está a utilizar eles para atacar-nos. E nós pensamos que não, é verdade que o nosso caráter não é bom. E se nós não estamos a buscar Deus para experimentar o temor de Deus, Satanás utiliza-nos automaticamente. Tem pessoas a dizer, pastor, eu não consigo orar por tal pessoa, eu não... Vamos orar, ora, pede Deus para Deus colocar esse amor no nosso coração. Continua. Eles, vamos para Provérbios, capítulo 8, verso 13. Provérbios é livro de quê? É um dos livros que nós encontramos muita sabedoria. Quem escreveu? Sábio Salomão, ok? Então, se vocês meditarem lá, vocês vão ver cada coisa nesse livro que até alegra o nosso coração e ajuda-nos muito. Então, nós estamos a aprender o temor do Senhor. Vocês estão a aprender o que é temor do Senhor. Você não está a aprender pela palavra do homem. Você está a aprender pela, assim diz o Senhor. Ok. Então, Provérbios capítulo 8, verso 13. Agora. Diz assim. Versículo 13. Diz assim. O temor do Senhor é fazer o quê? Aborrecer o mal. É odiar o mal. Muito bem. Outro diz é aborrecer o mal. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês lembram de qual é a primeira profecia normalmente, primeira promessa que foi feita na Bíblia depois da queda do homem? Exatamente. Eu porei inimizade ou ódio contra ti e a mulher. Contra a tua semente e a sua semente, a semente da mulher. A semente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então o que vai acontecer? Quando nós começarmos a experimentar o temor do Senhor, sabe por que o diabo está vivo ainda? Porque estamos a brincar com o pecado, não experimentamos ainda o temor do Senhor. É por isso que ele está vivo. O diabo disse, enquanto eu vou fazer o povo adventista brincar com o pecado, e Jesus fica lá orar, interceder por eles, e eu vou continuar vivo ainda. Ainda vou fazer mais sofrer, mais perder, vir comigo para o inferno. É isso que o diabo faz. Mas se nós fizéssemos o que Deus disse, Jesus teria vindo há muito tempo. Mas nós ficamos a olhar para os outros, em vez de nós fazermos a obra. Jesus está à espera, nem que seja uma família aqui nessa terra, que vai vindicar o caráter de Deus. Essa é uma família que está precisando, ou um homem. Você lembra quando Jó
estava aqui na terra, que Satanás era chefe, ok? E ele foi lá para a reunião e disse, Deus diz assim, tu viste meu servo lá, Jó? Tá vendo? Temente a Deus faz o quê? Desvia-se do mal, odeia o mal. O temor do Senhor faz o quê? Desvia do mal. Vocês lembram? Satanás ficou furioso porque ele pensou que a terra toda estava de posse dele. Mas havia um homem. Ok? E Deus diz que Jó guardava os mandamentos de Deus. Ele era santo. Ele era justo. Como é que vocês põem na vossa mente que você diz, não, ninguém vai guardar a lei de Deus? Não deixa o diabo enganar vocês. Não deixem o diabo enganar vocês. Vamos aqui. O temor do Senhor é odiar o mal. Então, nós temos que pedir a Deus para colocar esse ódio no nosso coração contra o mal. E quando Deus começar a colocar isso no nosso coração, novela vai acabar. Filme vai acabar. Até telejornal, às vezes, nós vemos muito mal no telejornal, nós desligamos isso. Porque eles põem homem lá a beijar com homem, mulher com mulher, essas coisas não é para ver na notícia. E nós vamos começar a afastar dessas coisas, meus irmãos. E nós vamos começar a odiar essas coisas. Mas Satanás colocou, nós temos que ver a novela para saber o que é que passa no mundo. Nós precisamos estudar a Bíblia para saber o que é que passa no mundo. Ok? Vamos olhar aqui em Provérbios, Isaías capítulo 5, verso 20. Isso é a nossa condição. E Deus quer quebrar esse círculo vicioso. Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20. O que é que nos diz? Ok. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Vocês não ouviram a pessoa dizer? A pessoa diz, ser vegetariano é mal. E comer comida com carne é que é bem. Isso é a mente nossa educada assim. É isso que a palavra de Deus diz. Se vocês estudarem, vocês vão ver que não é isso que a palavra de Deus diz. Mas quem está enganando, minha gente? Eu continuo. Que fazem da escuridade luz. A pessoa mostra a palavra de Deus clara que é a luz. A pessoa diz, não é assim, é assado. E faz de luz escuridade. E fazem de amargo doce e doce amargo. Então eles dizem que a palavra de Deus que é mais doce do que mel. Eles dizem, não é boa coisa. Ele diz, não podemos pregar a mensagem dos 3 anjos porque vai afetar os outros. Agora, se é uma obra que Deus deu para purificar o nosso caráter, a palavra de Deus é mais doce do que mel, por que nós não pregamos? Por que nós não falamos disso na igreja? Alguma coisa está errada. Satanás tomou posse da vossa igreja e vocês ficam lá calados. Tem que orar e dizer, fora Satanás. Mas a melhor maneira para falar, não é para falar lá na igreja, é para pôr em prática. E quando nós colocamos em prática, o testemunho está se dado no meio do povo de Deus. É esse testemunho que Deus disse para fazer. Continuemos. E quando Deus chama-nos para pregar, nós estamos lá na tribuna para pregar a verdade. Não é para estar contar carochinhas lá, fada, conto de fada, essas coisas. Lá no púlpito não foi chamado. O tempo que nós estamos a viver agora é para pregar a verdade. E vivê-la. Agora, olha o que Jeremias capítulo 13 nos diz. Jeremias capítulo 13, verso 23. Isso é a nossa condição, nós temos que reconhecer isso. Nós agora chamamos o quê? O mal, bem. E bem, mal. É por isso hoje na igreja nós temos teatro na igreja. E a serva do Senhor nos diz claramente que o teatro é algo de mal. E nós fazemos mímica, fazemos não sei o que, cinema. E tudo isso é teatro, minha gente. E a serva do Senhor diz claramente que nós não podemos utilizar teatro para pregar a verdade desse tempo. Isso é algo diabólico, meus irmãos. Temos que aprender essas coisas. Jeremias capítulo 13, verso 23 diz: pode o etíope mudar a sua pele? Pode um africano, Wilson, mudar a sua pele? Alguém disse Michael Jackson fez. Ok? Mas ele não pode, tá entendendo? É por isso que ele acabou mal. Ok? Ele diz assim: pode o etíope mudar a sua pele?
ou o leopardo as suas manchas? Não, não é isso. Nesse caso, É capítulo 13, não é? capítulo 13, verso 23. Vou repetir novamente. 13, 23. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo mudar as suas manchas? Então, Nesse caso, também vós podereis fazer o quê? o bem, Bem, sendo ensinado a fazer o... o mal. Anda acostumados a fazer o mal. Ok. O que que Deus está dizendo? Que nós, desde pequenos, fomos ensinados a fazer o O bem, mal. Ao mal. E depois é por isso que nós não sabemos fazer o No bem. bem. E o que é que Deus dá a mensagem para fazer? Para reeducar-nos novamente. Mas se nós não entrarmos no processo que Deus deu para reeducar-nos, para nós chamarmos o bem, bem, mal, mal, quando é pecado tem que dizer é pecado. Mas não é para condenar a pessoa, mas é pecado. Diz o pecado é pecado. Ok? chamar o E ensinar ele a fazer o... O bem. Agora vamos para Isaías, capítulo 1, verso 16 a 20. Não é só estar dizendo às pessoas isso está errado, mas tem que ensinar eles a fazer o quê? O bem. E onde que nós encontramos o bem? Na mensagem dos 3 anjos. Isaías, capítulo 1, verso... Isaías, capítulo 1, verso 16. Diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o quê? O mal. Então, se nós devemos cessar de fazer mal, nós temos que experimentar o temor de Deus, que ajuda-nos a desviar do mal. Ok? Então, verso 17 diz que aprendei a fazer o quê? Bem. Praticai o que é reto. Sabem o que é reto, né? Os mandamentos de Deus é reto. São retos. Ok? Diz assim, ajudai que os oprimidos e fazer justiça que aos órfãos. Como é que fazemos justiça aos órfãos? Ajudá-los. Tratai da causa das viúvas. É ajudar as viúvas. Ok? Isso deve ser uma obra nossa individualmente, mas coletivo como igreja. Tem viúva na nossa igreja, nós temos que saber como é que elas estão. Tem os órfãos na nossa igreja, devemos saber como eles estão a passar. Não deixemos para a instituição do mundo fazer primeiro. A igreja tem que resolver esse problema. Se a igreja não faz, tentemos fazer individualmente. Aproximar essas pessoas que nós sabemos que estão em dificuldade para ajudar. Então esse é um dos bens que nós devemos aprender a fazer enquanto nós estamos a pôr em prática o temor de Deus. Ele continua, o verso diz assim, depois Jesus diz assim, vinde então, ok? Depois de fazer essas coisas, é que ele faz o quê? Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como o quê? Como escarlata. A senhora diz, eu sou muito terrível, eu já pequei demais, Deus não vai perdoar-me. Não. Deus disse para nós cooperarmos com Ele. Isso de apagar os pecados e purificar, esse é o trabalho de Jesus. Ele quer que nós colaboremos. Ele diz assim, ainda que vossos pecados sejam como escarlatas, e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém, meus irmãos? Isso aí está a esperança. Agora presta bem atenção, verso 19 diz assim, se quiseres fazer o quê? E ouvires, comereis bem desta terra. Ele está a falar que terra? Aqui só está a dizer da nova Canaã. Canaã celeste. Verso 20. Mas se recusardes e fordes que? Rebeldes. Quem é rebelde? Não quer obedecer. Sereis que? Devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A Bíblia é clara. O Senhor não está a brincar. E nós é que às vezes brincamos com Deus. Deus nos ama tanto. Ele quer fazer a obra que nós não podemos fazer, mas nós devemos cooperar com Ele. Ok? Agora, como é que nós devemos fazer para que isso seja a realidade na nossa vida? Provérbios, capítulo 2, verso 1 assim. Como é que nós devemos fazer para que o temor de Deus seja
uma realidade na nossa vida. A partir Provérbios capítulo 2, verso 1. Já acharam? Diz assim: filho meu, se aceitares, isso é sempre uma condição, hein? Deus nunca impõe, ele diz condição, ele põe com condição. Ele diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os quê? Os meus mandamentos. Verso 2. Para fazeres atento a quê? A sabedoria, o teu quê? Ouvido. E para inclinares o teu coração ao entendimento. E se fizer o quê? O que vamos fazer hoje? Quando nós formos para casa, para além de orar aqui, o que nós vamos começar a fazer? Clamar por entendimento e por quê? Inteligência, alçares a tua voz. Presta bem atenção. Se como a prata a buscares, e se como o tesouro escondido a procurares. Eu vou fazer-vos uma pergunta, presta bem atenção. Como é que nós procuramos a prata e ouro? Onde é que nós vamos procurá-lo? Não. A prata e ouro literal. Como é que nós procuramos? Na terra. Aqui na superfície? Não, tem que Onde? escavar bem fundo. O que é que devemos fazer? Escavar mais fundo. E isso custa o quê? Força de quantos dias? Se nós somos fracos, não... Agora vocês querem pôr em prática a palavra de Deus sem que começar a ir lá e buscar, e orar, e clamar, e pôr em prática a sério. Nós queremos ser salvos sem fazer essas coisas. Para a coisa do mundo que é corruptível, nós trabalhamos, nós matamos. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois todas essas coisas do mundo será acrescentado. Mas nós fazemos o quê? Buscamos tudo que é do mundo. Depois a salvação será acrescentada. Não é isso que fazemos? Fazemos tudo ao contrário. Temos que começar a mudar essa nossa mente, minha gente. Não deixemos o mundo enganar-nos. Nós fomos para a escola, o mundo... vamos começar a estudar, aprender a ler, escrever, meter muita coisa na mente. Só o computador, o mundo vai metendo as coisas sempre na mente. Contra a palavra de Deus. Pensando que o que nós devemos viver daquilo que o mundo diz, mas daquilo que... A Bíblia diz: nem só do pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Deus não disse para nós sermos preguiçosos, Deus disse para nós trabalharmos. Mas vamos trabalhar e vamos dar o máximo para aprender o que Deus diz. Isso aqui é a luta. Agora, se nós não fazemos, só 30 minutos da palavra de Deus já estamos a reclamar. Queremos ficar eternidade diante de Deus. Jesus pregava, anoitecia, o povo está lá. No dia, se Paulo estivesse aqui, no dia que ele pregou que o homem morreu, o jovem caiu da janela e morreu, matavam logo Paulo. Já hoje. Matavam logo. Estão cansados? Vamos terminar aqui ou quer que continuemos? Eu estou quase terminando. Temos que terminar isso. Minha sogra disse mais um bocadinho. Só um bocadinho. Ok. Não, vamos ver. Então, vocês sabem que Deus diz assim: se como a prata a buscares e como o tesouro escondido a procurares, então quer dizer o quê? É o resultado, meus irmãos. Então entenderás o quê? O temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E teremos o quê? A vida eterna. Vocês estão a ver quão importante é o temor de Deus? Vocês estão a ver o quão importante e para isso vai precisar uma mudança de mente, meus irmãos. Vai precisar uma mudança de mente terrível. Eu não estou a falar como se fosse algo que é fácil para mim, meus irmãos. É uma luta terrível também, para mim, dia após dia. E essa luta não é só para mim, porque eu também tenho família, tem que estar lá sempre de manhã, noitinha. Vamos bater na tecla. Depois tem que orar pelos irmãos. E Deus diz: eu tenho que orar por eles. Ai de mim se eu não orar por você. Pelos irmãos, pela família, tem que orar. E pedir também que Deus coloque o amor no meu coração para orar ainda cada vez mais.
Porque se nós amamos o nosso próximo, meus irmãos, como a nós mesmos, não ficamos sempre pensando no céu. Eu vou estar no céu, esse irmão que eu não gosto. Fica. Onde é que nós vimos isso? Primeiro Jesus disse, aparta de mim porque não tem lugar para ti, porque tu não gosta de tal irmão. Ele veio para o céu. E como é que vocês vão se dar aqui bem, se ele veio? Mas Jesus não vai dizer isso. Não vamos chegar lá. Não é isso? Então, quando ele diz assim, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ok? Então, vamos ver o que Deus deseja para nós com o temor de Deus. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. O que Deus deseja para nós com o seu temor. Isso é o maior desejo de Deus. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Isso é o desejo de Deus. Ok? Isso é o desejo de Deus. É por isso o anjo vem com o quê? Com grande voz, meus irmãos. Quando alguém fala com grande voz, quer dizer que há uma urgência, muita importância nisso. Ok? Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Diz assim, quem dera... Quando alguém diz quem dera, quer dizer o quê? Quem dera que eles tivessem tal coração que me fizesse o quê? Que me temessem e guardassem quantos mandamentos? Alguns? Guardassem só o sábado? Todos os meus mandamentos. Alguns dias ou... boa tradução aqui. Todo tempo, todos os dias, para que bem fizesse o quê? E aos seus filhos para sempre. Aqui há sabedoria, meus irmãos. Quem dera que tivesse um coração que me temesse e guardasse os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a quê? A eles e aos seus filhos. Então nós perguntamos, minha vida não está boa, está muito problema na família. Aqui está a dizer, quem me dera tivesse um coração que me temesse. Okay? É isso que Deus diz. A solução na palavra de Deus, meus irmãos, aqui é a chave para nós. Não procuremos a solução no homem. O homem não tem nada para dar-nos. A palavra de Deus nos dá tudo. Ok? É por isso que Jesus diz assim, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Deus. Ele se enganou seu coração acima de tudo. Às vezes nós dizemos, a palavra de Deus disse isso. Mas eu penso que um bocadinho só não faz mal. Um bocadinho de cinema, um bocadinho de chocolate não faz mal. Isso é o que minha mente disse. É isso que a palavra de Deus diz? Se vocês perguntarem realmente, é isso que a palavra de Deus diz? Não. Agora preste atenção. Se um homem diz, eu sou o pior homem do mundo. Ok? Eu sou ladrão, roubo, engano e tudo mais. E vocês souberam que esse homem abriu um banco. Ok? E vocês têm €1. Vocês vão dar ele para depositar esse €1? €1. Então, esse é o mínimo que vocês vão depositar o vosso €1 no banco dele. Por quê? Porque ele já disse que ele é ladrão, né? Não é? Então por que vocês confiam na vossa mente? A Bíblia diz, enganoso é a mente acima de tudo. Por que vocês confiam? Por que nós confiamos na nossa mente? Mas Deus já disse para nós não confiarmos nisso. Agora, se nós não mudarmos essa nossa mente, minha gente, nós todos aqui, não há até desde o pregador até se nós não mudarmos a nossa mente, nós vamos com o diabo para o lago do fogo. Porque Deus disse para nós não confiarmos na nossa mente. Então, temos que educar a nossa mente a palavra de Deus. É por isso, todos os dias, de manhã à noite, à tardinha, palavra de Deus. É por isso que eu disse a vocês, se você decorarem o verso e de manhã começar a meditar, é o que eu falo minha casa para fazer. Minha esposa é testemunha. Eu não estou a dizer-vos algo que eu não faço na minha casa. Digo a eles, toda manhã nós temos que decorar um verso e repeti-lo. E eu vou aconselhar-vos.
No livro Primeiros Escritos, Deus deu à serva de Deus 50 versos em ouro. Okay? 50 textos bíblicos em ouro. Vamos decorá-los. E quando vocês começarem a decorá-los, vocês vão ver que isso é algo que vai fazer diferença na vossa vida. Vamos para o primeiro escrito, começa a ler lá. Lá está a dizer 50 texto bíblico em ouro. E todos os dias temos que decorar. Até minha filha tem que fazer. Cada dia, cada semana, nós tomamos tempo para decorar certa passagem. E tem que fazer. Agora, para saber atenção, porque nós aprendemos na Bíblia que se nós escondemos a palavra de Deus no coração, nós não vamos pecar contra Deus. Vocês vão ver que cada coisa que nós fazemos na igreja não é fruto de quê? Da palavra de Deus. É fruto do enganoso a mente do homem que Satanás trouxe para meio do povo de Deus. E quando vocês guardam a palavra de Deus no coração, vocês dizem, não, onde que está isso na Bíblia? Eu nunca vi isso. Mas como é que nós estamos a fazer? E Jesus disse, vós anulais a palavra de Deus seguindo a tradição dos homens. Vocês estão a ver a coisa? Ok. Depois eles, vamos continuar o Salmo 128, verso 1. Salmos 128, verso 1. Qual é o desejo de Deus para com o temor do Senhor? Nós temos poucos versos aqui para ler, pouco texto bíblico para ler, vamos terminar daqui a pouco. Salmos 128, verso 1. E eu aconselho-vos para estudar esse capítulo. Fala sobre o temor do Senhor. Salmos 128, verso 1. Diz assim, bem-aventurado, outra palavra quer dizer que? Feliz, né? Feliz aquele que faz o quê? E anda nos seus? Ok, a pessoa diz assim, eu estou triste. Você não vê o cristão muito, a maior parte do cristão triste. É? Feliz não é quer dizer estar tudo sempre a rir, não é isso que é feliz. Okay? Mas há pessoas que vivem angustiadas, vivem depressão, vivem isso. Por quê? Porque não foram ensinados a temer a Deus. Porque a Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ok? E se um dia nós passarmos pela depressão, voltemos à palavra de Deus, porque lá tem o remédio. Mas às vezes nós entupimos nossa mente com medicamentos ou drogas que ainda traz efeitos secundários, ainda piora a nossa situação mais. Mas se nós começarmos a voltar à palavra de Deus, fazer o que a palavra de Deus diz, vocês vão ver que vai ter. Meus irmãos, irmãos e irmãs, se há um livro, melhor livro de saúde no mundo aqui, é a Bíblia. Mas por que nós corremos primeiro ao médico do primeiro vir para a Bíblia, que é o melhor livro de saúde? O melhor livro espiritual é a Bíblia. O melhor livro de saúde é a Bíblia. O melhor livro de ensinar-nos como educar nossa família, o filho, é a Bíblia. O melhor livro para a educação é a Bíblia. Por que nós vamos dar a educação do mundo depois para dar aos nossos filhos lá no fim, já quando eles já têm mente e caráter formado? A Bíblia que quase já não entra mais nada. Nós não fazemos. Porque nós dissemos, porque alguém, o inimigo meteu na nossa mente que é fanatismo. Okay? O inimigo meteu na nossa mente que é fanatismo. Se vocês lerem na Bíblia, a Bíblia não diz isso. E não é por acaso, meus irmãos, que Jesus não foi para a escola. Não havia escola no tempo de Jesus? Por que ele não foi? Não havia escola no tempo de João Batista. Por que ele não foi? Porque ele temia o pai, exatamente. Exatamente, porque ele temia o pai. Porque o pai já disse a ele que antes, se houve isso, a serva do Senhor diz assim, como foi na primeira vinda de Jesus, pouco antes da segunda vinda de Cristo, é muito perigoso enviar nossos filhos para a escola. E principalmente essas escolas do mundo. Mas isso é outro tema. Continuemos. Diz aqui, Salmo
Leiam esse texto todo, porque vocês vão ver depois, em casa, vocês vão ver que está relacionado com o temor de Deus e a bênção que Deus quer dar-nos se nós colocarmos em prática o temor de Deus. Salmos 33, verso 18. Isso é a promessa que Deus fez para aqueles que vão temê-lo, ok? Que vão aprender a temer a Deus, que vai entrar no processo da instrução, a sabedoria, ok? Vamos ler aqui Salmos 33, verso 18. Esta é a promessa. Você sempre põe um título, promessa, ok? Ok. Exatamente. E eis que os olhos do quê? Do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua quê? Ok. Se nós esperamos na misericórdia de Deus, o que está acontecendo? É porque nós tememos a Deus e os olhos dele estão sobre nós. Se os olhos de Deus estão sobre nós, nós temos que? Nós estamos sob a proteção divina. Mas os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os que temem. Ah, sobre os que temem. Vocês estão a ver o que a Bíblia nos diz? Vocês estão a ver porque que às vezes não confiem no homem. Vocês já ouviram na igreja sempre, o temor do Senhor é reverência, é respeitá-lo, é fazer não sei o quê. Mas vocês já ouviram que é odiar o mal, é afastar do mal e afastar o pecado da vida? Não. Vocês nunca ouviram esse temor de Deus. Mas a Bíblia que disse, eu não disse nada. Ok? A Bíblia que disse. Agora vamos ver. O propósito de Deus para com os que temem a Deus. Êxodo capítulo 20. Mas nós não vamos ver os 10 mandamentos. Vocês todos conhecem os 10 mandamentos, né? Êxodo capítulo 20. Qual é o propósito de Deus para os que temem a Ele? Tome nota, porque se nós vamos preparar o povo para manter em pé, não é isso? A única razão pela qual os adventistas do sétimo dia existem é porque para preparar um povo para manter em pé diante do tribunal divino. Esse povo que não cai por causa do pecado, mas para eu preparar alguém, eu primeiramente tenho que estar preparado. Não é isso? Essa é a razão que nós existimos. Assim não, nós somos como as outras religiões que andam por aqui. Ok? Olha aqui, verso 20. O que é que diz? E disse Moisés ao povo, não temais. Aqui, presta bem atenção, aqui tem duas palavras para vocês fazerem diferença. Ok? Tem temer de medo e tem temor de Deus. Versículo 20 de Êxodo 20. Jovem, tu tens a tua tradução, né? Pode ler a tua tradução? Eu quero ouvir a tua voz aí. Em voz alta como anjo. O que é que diz? Verso 20 do Êxodo 20. Moisés respondeu. Uhum. Moisés respondeu ao povo. Uhum. Não temam, não tenham medo. Uhum. Deus veio para vos pôr à prova Uhum. e para sentindo Uhum. sempre Uhum. temor Uhum. se afastasse o pecado. Ok, muito bem. Agora eu vou repetir. Muito obrigado. Tome nota desse verso. Diz assim: vocês sabem, Deus deu o quê? Os 10 mandamentos. E o povo diz: Moisés, vai você receber e vai falar com Deus, porque se nós aproximarmos, Deus pode ainda destruir-nos. Então Moisés veio com o mandamento e veio com palavra de consolo. Ok? Diz assim: vamos prestar bem atenção. Não deixem criança desviar a vossa atenção, porque é muito importante. E diz assim: e disse Moisés ao povo, não tem mais, tem medo, ok? Porque Deus veio para fazer o quê? Povos à prova ou provar-vos, ok? E para que o seu temor esteja aqui, diante de vós, para quê? Exatamente. Vocês estão a ver o objetivo? Quando Deus deu os 10 mandamentos? Para fazer o povo fazer o quê? Não pecar. Ok?
E vocês estudarem a Bíblia, essa história, quando vocês ouvem alguém dizer-vos na igreja, nós somos pecadores, não vamos pecar, Jesus, até quando Jesus vier, você diz, olha, o diabo está a falar. Ok? Não importa que pessoa é essa pessoa, você não está a falar da pessoa, você está a dizer, o diabo está a falar através dessa pessoa. Porque se nós continuamos a pecar até Jesus vir, vamos terminar no lago de fogo com Satanás. Porque às vezes falam assim, nós somos pecadores, mas aí a pessoa que está do outro lado para nos ensinar fala às vezes. Mas Jesus, ele tem o poder de perdoar. Mas Jesus só vai nos perdoar se nós temermos. Exatamente. E afastar. Exato. Aí já não fala. Exatamente. Não falam isso. Não. Exato. Aí então a gente ouve até essa parte, que Deus vai nos perdoar. Uhum. Mas não diz que ele só vai nos perdoar se nós afastarmos Do pecado. do pecado. Exatamente. Para fazer o mal. Exatamente. Agora, Nós temos que entender. exatamente. Provérbios capítulo 14. Estamos na reta final. Provérbios capítulo 14, verso 16. Ok. Então nós vimos o quão importante é o temor do Senhor. Vamos ver mais uns versos que diz o quão importante, se nós não experimentarmos. É por isso que você vê que Babilônia caiu, meus irmãos. Babilônia caiu simplesmente porque eles não queriam pôr em prática o temor do Senhor. Ok? Ok? Provérbios capítulo 14, verso 16. O que é que nos diz? O sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Mas o insensato encoloriza-se e dá-se por seguro. Ok, eu vou ler a minha tradução que diz assim: o sábio teme, ok? E desvia-se do mal. Mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Ok? A maior parte das pessoas, você vê, quando está a apresentar a verdade, eles tornam o quê? Chateiam-se. Vão ficar o quê? Nervosos. Mas o sábio diz: epa, isso é a palavra de Deus, eu vou começar a temer para pôr em prática. Mas o tolo, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar chateado e dar por seguro. Diz: Deus é misericordioso, vai me salvar na mesma. Ok? É isso. Agora preste bem atenção, o verso 26. O que é que nos diz? Do mesmo capítulo. O temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Eu gosto disso. Porque no temor do Senhor há forte que? Amparo. Ou há firme confiança. Ok? Depois ele diz: e ele será um refúgio para os... O que é o refúgio para os filhos de Deus? O temor do Senhor. Ele disse: no temor do Senhor há firme confiança e ele será um refúgio para os seus filhos. É o temor do Senhor que temos o amparo. Ok? Exato. Refúgio é aquilo que vai nos proteger, vai nos amparar no momento da tribulação. Se nós tememos a Deus. Verso 27 diz o seguinte: o temor do Senhor é a fonte de quê? Vida. Preste bem atenção no verso. O temor do Senhor é quê? A fonte de vida. E se eu temo a Deus, isso quer dizer que eu vou ter? Vida, minha gente. Vida em abundância. Jesus diz: eu vim para que tenhas vida, vida em abundância. Então isso quer dizer que experimentando o temor do Senhor eu tenho vida. Não essa vida somente aqui na terra, mas a vida eterna. Ok? Então nós aprendemos que o temor do Senhor desvia-se do mal, o temor do Senhor há firme confiança e o temor do Senhor é a fonte de vida. E verso continua, diz assim: o temor do Senhor é a fonte de vida para preservar dos laços da... Vocês viram quão importante é a mensagem de Deus? Quão é doce a palavra de Deus? A mensagem de Deus não é só doce, ele vai trazer vida para nós, não vida física somente, vida espiritual e a vida eterna. É por isso que a nossa única salvaguarda está na palavra de Deus, não na palavra dos homens.
quão importante é a mensagem que Deus deu-nos de purificação, meus irmãos. E vamos ler o último texto. Provérbios capítulo 1, verso 20. Provérbios capítulo 1, verso 20. Muitos de nós estamos no laço de morte colocado por Satanás. E se nós começarmos a instruir-nos a nós mesmos no princípio da sabedoria, na instrução à sabedoria, e tememos a Deus, nós vamos ser libertos dos laços do inimigo, ok? Da morte. Provérbios capítulo 1, verso 20 a 33. Eu vou ler. Diz assim: a suprema quê? A suprema quê? Nós estamos a estudar o temor de Deus, que é o princípio e que é a sabedoria. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz. Ok? Isso quer dizer que toda a gente vai ouvir essa voz. Verso 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. As entradas das portas e na cidade profere a sua palavra. Isso quer dizer, todo o servo de Deus que vai temer, eles vão para todo canto e dá a mensagem do temor do Senhor, da sabedoria. Isso quer dizer, toda a gente vai ouvir essa mensagem. E aí vai ter a oportunidade de ver essa mensagem. Ok? Depois ele continua. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade? E vós de quê? Escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós que, loucos, aborrecereis o conhecimento. Nós poderemos ser uma dessas pessoas hoje se nós tivermos que rejeitar essa mensagem que nós ouvimos hoje. Ok? Ele continua. Convertei-vos pela quê? Minha repreensão. Pela quê? Minha repreensão. E eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber que as minhas palavras. Nós devemos converter por quê? Repreensão de Deus. E nós gostamos de ir para a igreja para ouvir quê? Paz e salvação e segurança. Nós não queremos repreensão nenhuma. Como é que nós vamos converter se o homem que vai lá pregar só fica dizendo paz e amor, Jesus vai salvar-nos, e nós não vemos nenhuma necessidade de arrepender dos nossos pecados? Eu vou para a igreja, começo a ouvir paz e amor, não preocupa, Jesus vai salvar-me. O que vai acontecer em minha mente? Eu estou bem, eu já sou santo, está tudo bem comigo, não preciso de arrepender nada. Enquanto Deus envia a repreensão na sua palavra, para nós vermos o quão mal nós somos e nós precisamos de um reavivamento e uma reforma na nossa vida para que possamos experimentar o temor de Deus, para que possamos ser preservados dos laços da morte, ok? Para que possamos ter vida, essa vida em abundância. Nós não gostamos de ouvir essa mensagem. Nós não gostamos. Então Deus diz assim, mas porque clamei e vós fizeste quê? Recusastes. Porque estendi a minha mão e não houve quem desse quê? Atenção. Às vezes nós estamos a estudar a palavra de Deus, alguns estão a brincar, alguns estão a distrair, não estão a prestar atenção naquilo que Deus diz. Então, o Satanás quer fazer-nos o quê? Ficarmos cegos agora. Porque ele sabe que a nossa vida está em causa, a nossa vida eterna está em causa. Ele continua, verso 25. Antes rejeitastes todo o meu quê? Conselho, e não quisestes a minha quê? Repreensão. Nós não queremos. Nós não queremos. Para dizer a verdade, nós não queremos. Nós precisamos orar, pedir a Deus humilhação de coração para que nós aceitemos a repreensão de Deus. Não é fácil. Ninguém quer a repreensão. Quando o pecado nosso é exposto, o eu está querendo exaltar, por isso nós dizemos, oh Deus, não, ajuda-me, não sou eu, mas sim a tua vontade. Ajuda-me a pôr esse pecado do lado. E nós temos que começar a trabalhar para que isso seja uma realidade. Verso 26,
Deus disse, se nós não fizermos isso, o que é que vai acontecer? Também eu rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Esse não é temor, isso é temor do medo, hein? Ok? Isso é temor do medo. Presta bem atenção. Vindo como que? Assolação, o vosso temor. Sabe o que é assolação? É algo que vem destruir, mas de uma maneira repentina. Meus irmãos, agora Satanás removeu a mensagem e fez-nos crer que falar da marca da besta, falar da lei dominical, essas coisas é fanatismo. Ok? E quando o papado já meteu tudo em ordem para atacar o povo de Deus, ok? Para cercar, e aqueles que vêm anunciar que isso está prestes, nós dizemos não é fanatismo, então o povo de Deus rejeita a mensagem e começa a escarnecer daqueles que estão a trazer a mensagem. Ok? É o que eu enviei todas essas coisas, vocês rejeitaram, e agora eu vou rir. Mas também há fanáticos, o Wilson. Há fanático, mas nós devemos saber o que é fanático. Ela também diz o que é fanático? É assim que nós devemos. Exatamente. Vocês. É assim. Nós temos que treinar nossa mente novamente. Nossa mente tem que treinar. Eu, quando entrei nessa igreja, eu ouvia essa palavra toda. Imagino. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, vós que fazes o quê? Matais os profetas. Por que matavam o profeta? Porque quando os profetas vinham com a mensagem, o líder diz: não é isso não. É fanatismo. Esse fanatismo, não tem amor, mata ele. Não é mensagem do Senhor, o Senhor não enviou. Não deixava pregar a verdade. Tá vendo? Agora presta bem atenção. Como é que nós vamos saber quem é fanático? Tá vendo? Não é? O pastor, o tal pastor disse tal coisa. Ele é fanático novo? É isso? É isso que disse. Quando a Helena White fala do fanatismo, vocês têm que ler o que ela fala lá do fanatismo. Ela não fica, fanatismo e calou. Ela explica o que é fanatismo. Fanatismo é sempre quem vai para além daquilo que a palavra de Deus diz. Ok? Ou retira. É isso que a palavra de Deus diz. Não acrescentei e nem tira. Isso é fanatismo. Ok? E vai a ponto de querer obrigar outro a fazer o que Deus diz. Deus não diz para nós obrigarmos outro a fazer. Exato, ele vai a ponto de obrigar. Não é só perseguir. Há várias formas de fanatismo. É por isso que vocês têm que compreender todas essas formas. Se nós acrescentarmos e se nós tirarmos, é fanatismo. Depois vai a ponto que eles vão forçar vocês a querer fazer. Depois vai a ponto de matar-vos. Ok? Mas há muitos fanáticos e vocês não veem, vocês dizem que quem traz mensagem para vocês é fanático. E ele está mostrando-vos a Bíblia. Eu não falei nada aqui. Se vocês disserem que eu falei alguma coisa que não está aqui, vocês têm que mostrar-me. Ok? Falei alguma coisa que não está na Bíblia que não mostrei-vos? Ok, então bom. Então vocês permanecem... Ok. Eu não disse nada, a Bíblia diz. Então vamos ver. Ele continua, verso 27, ele continua, verso 20. Verso 27 diz assim: vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos o aperto e a angústia. Vai vir esse tempo, meus irmãos. Então, a mim clamarão. Já é muito tarde, meus irmãos e irmãs. Vai ser muito tarde para nós. A serva do Senhor diz: a maior parte dos adventistas ao sétimo dia vai encontrar nessa situação. Que não seja nenhum de nós, nem os nossos familiares queridos. Vamos orar muito. Nós precisamos orar muito pelos nossos familiares, meus irmãos. Estudar a palavra de Deus, pôr em prática e orar muito pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos em Cristo. Porque a maior mensagem, o maior trabalho para fazer não está lá fora. O maior trabalho para fazer está no meio da nossa família e no meio dos que pertencem ao povo de Deus. Porque quando Deus colocar o seu Espírito naqueles que temeram a Deus, que deram glória a Deus e que adoraram Deus em Espírito, é verdade, a mensagem vai para o mundo como nunca foi. Em pouco tempo,
a seara vai estar pronta para ser ceifada por Jesus. Essa obra chama-se Alto Clamor do Terceiro Anjo, que se encontra em Apocalipse capítulo 18. Mas antes disso, Deus vai ter que fazer uma grande sacudidura no meio do povo dele. Todos os bodes vão ter que sair e ficar a ovelha na mensagem. E não acontece conosco, meus irmãos. Vamos orar, pedir a Deus para que não aconteça conosco. Mas se nós seguirmos o que Deus está a dizer aqui, isso não vai acontecer. Ele diz assim: então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Isso quer dizer, o que nós devemos fazer agora, clamar a Deus e buscar a Deus de madrugada, tá e fazer, mas quando é tarde. Jesus já saiu do lugar, a porta da graça já fechou para nós na lei dominical. Ok? Já fechou lá. Depois diz assim, verso 29 diz: porquanto aborreceram o conhecimento, né? E não preferiram o quê? O temor do Senhor. E verso 30 diz: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, porquanto comeram do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus quê? Próprios conselhos. Aí eu acho, ok? Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me fizer que der ouvidos habitará seguramente e estará descansado de quê? Do temor do mal. Quando vier a marca da besta é um mal, né? Terrível, ou não? Mas aqueles que temeram ao Senhor vão estar descansados do temor do mal. Sabe qual é a preocupação deles? A preocupação deles não é porque o Papa está aí perseguir, ou está aí matar, ou o irmão está aí matar. Sabe qual é a preocupação desse povo? Se está tudo bem entre eles e Deus. Essa é que vai ser a preocupação desse povo. Ok? Mas não é preocupação, porque estão com medo da mal. Não. Isso quer dizer, quando vier esse temor do mal, nós não vamos estar preocupados com isso. Estamos preocupados se a vontade de Deus foi cumprida na nossa vida, está cumprida. Mas enquanto os loucos que desprezaram, não vão ligar isso. Eles vão estar preparados para perseguir e para matar. Não vai. É uma angústia. Chama-se uma angústia. É uma angústia que vai ser saudável, porque serva do Senhor diz, nessa angústia depois nós vamos alcançar a vitória, porque nós vamos ver que realmente nossos pecados foram apagados. Ok? Mas isso só acontece depois do decreto da morte. Ok? Mas depois da lei dominical vai haver um temor do mal. Ok? Sim. A porta da graça, depois nós vamos estudar isso. A porta da graça é algo que tem duas fases. E é por isso que o povo dele não compreende isso. A porta da graça tem que duas fases. Ela é progressiva. Porque quando nós estudamos isso, vocês vão ver que a Bíblia diz, de acordo com 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17, ok? Espera, vamos orar. Depois eu respondo a pergunta da irmã, ok? Vamos orar, depois eu respondo a pergunta dele. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia que pleiteia ainda a favor de cada um de nós aqui. Pai, ajuda-nos realmente a experimentar o teu temor, para que nós possamos, ó Pai, honrar e glorificar-te em tudo nas nossas vidas. E que nós possamos ser realmente soldados preparados para levar adiante essa última e derradeira mensagem ao mundo inteiro. Pai, nós olhando para nossos corações, nós sabemos que nós ainda não experimentamos como é devido o teu temor. Por isso, suplicamos, ó Deus, cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. E ajuda-nos a odiar o mal e amar o que é justo e bom e verdadeiro, e que é puro, para que nós realmente possamos experimentar o teu temor. Ser com cada um de nós aqui presente, ajuda-nos a educar aqueles que têm filhos,
a educar os filhos no teu temor, para que eles possam crescer em amor e em temor a ti também. É o que usamos suplicar e agradecer em nome santo amado de Jesus. Amém.